eu tinha uma lucratividade negativa e em fevereiro, então, eu calculei através do método e fiquei com uma lucratividade de 11,97%. Meu Deus! Fiz até um churrasco para comemorar. Olá, empresário que está me ouvindo, e empresária. Para quem não sabe, essa aqui é uma série de entrevistas que eu gravo sobre o método de gestão 365, especificamente com alunos do método que aplicaram o método e que tiveram resultados relevantes. Eu estou aqui com um aluno muito especial, que é o Matheus. Ele tem uma serralheria, ele vai se apresentar já, e o objetivo dessas entrevistas é fazer com que você, depois de ouvir aqui o Matheus, você entenda que assim como ele conseguiu dar uma virada grande na vida dele e na vida da empresa, você também consegue fazer isso. Aqui você vai aprender exatamente o que ele fez depois de aplicar o método para conseguir resultados tão relevantes. E também o objetivo dessas entrevistas é lhe motivar, porque muitas vezes você está desmotivado, achando que sua empresa não tem jeito, que a vida do pequeno e médio empresário é assim mesmo. E quando você vê, ouve, né, um outro empresário do seu tamanho falando que ele conseguiu, você também se motiva a conseguir. Ok? Então eu vou passar já aqui a palavra para o Matheus, mas antes de tudo, Matheus, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu interesse em estar aqui conosco, estar querendo, né, motivar outros empresários. E aí já vou passar a palavra para você e vou pedir para você se apresentar, para você contar, falar sobre sua empresa, contar para a gente de onde é que você está localizado, o que é que sua empresa faz exatamente, quantos funcionários você tem. Conta um pouco a história da sua empresa. Ok, boa noite então, Tedraldo, boa noite aos colegas que assistem e empresários de todo o Brasil. Eu sou o Matheus Ábido, então moro em Nonoai, Rio Grande do Sul. Tenho uma serralheria onde a gente fabrica portões, grades, cercas, estrutura metálica, calhas algerosas. Então, tudo que for no ramo de serralheria, a gente fabrica aí. Tenho 2 funcionários, né? Comecei minha empresa em 2019. Eu trabalhava de professor na escola, né? No estado. Aí trabalhava também numa autoescola aqui, ensinando o pessoal a dirigir. Como nasceu minha filha, eu pedi para sair, para trocar de horário, né? O chefe não quis trocar de horário. Aí eu pedi as contas daquela empresa e montei a minha metalúrgica, porque eu já tinha trabalhado 15 anos de funcionário como metalúrgico. Serralheiro, na verdade, né? A gente chama metalúrgico. E aí eu resolvi montar minha empresa. Eu disse, vamos tentar alguma coisa no meu ramo, que eu já entendia, né? E consegui ficar com a família também, porque o meu horário era tarde e noite, né? Eu não via a minha criança. E aí eu resolvi montar minha empresa. E aí de 2019 para cá, então já fazem 6 anos que eu estou nesse ramo aí da serralheria. E graças a Deus está dando certo, sempre tem bastante serviço. E vamos continuando. Quantos habitantes tem sua cidade, Matheus? Eu fiquei curioso agora. Nonoai hoje tem em torno de 12 mil habitantes. Passa um pouquinho de 12 mil. Mas a cidade em si ela é pequena, ela tem em torno de 7, 8 mil habitantes. Aí mais o interior, né? Que Nonoai é um município grande, na verdade. Aí faz divisa com Chapecó, Santa Catarina, né? E aí já dentro do Rio Grande fica a Trindade do Sul, mais próximo, a 20 quilômetros. Rio dos Índios, a 10 quilômetros. E para o lado direito fica Erval Grande, né? Que vai para rumo de Erechim também. Fica a 40 quilômetros da cidade mais próxima aí. Então, você tem clientes de outras cidades que chegam também para comprar de você? Sim. Minha família é de Trindade do Sul, né? Então a 20 quilômetros daqui. E Trindade do Sul estourou assim a cidade de um jeito porque veio um frigorífico, né? Conseguiram trazer um frigorífico faz tempo e ela está quase já passando da cidade de Nonoai. Então, como eu sou conhecido de lá, eu era professor lá, eu faço bastante serviço em Trindade. Rio dos Índios também tenho bastante clientes. Tem uma cidadezinha aqui próximo a Trindade do Sul também, que é Gramado dos Loureiros também, tenho bastante clientes. Erval Grande também, que é um pouquinho mais longe, mas tem Chapecó também, algum conhecido, né? Sempre pede para a gente fazer serviço lá. Então tem ao redor aqui do Nonoai, sempre tenho clientes assim nos outros municípios também.
Muito bom, muito bom. E eu lhe perguntei isso porque é comum o empresário às vezes me dizer, um aluno novo quando entra, um empresário que não é aluno, ele me diz que não consegue fazer a empresa crescer, não consegue ter muito lucro porque vive numa cidade pequena demais. E eu digo para ele que isso não é razão, né, para ele não ganhar dinheiro, porque ele deve captar clientes, atrair clientes de cidades vizinhas. Se o produto for bom, se o serviço dele for bom, a pessoa vai sair de outra cidade e vai comprar dele. E você está dando um exemplo para a gente muito claro que você faz isso no dia a dia, né? Isso. É porque não que a gente tenta fazer o serviço pelo melhor, né? Como a gente também faz serviço de reparos, né? Estragou lá um portão de elevação, Matheus, você vai lá e consegue trocar uma parte embaixo só onde apodreceu. Faço. Então a gente faz esse tipo de serviço também e tenta fazer sempre pelo melhor. E então por isso que a gente ganha essa clientela, né? E às vezes tem nossos concorrentes também que fazem um serviço que não fica bom, às vezes o portão estraga e eles pagaram um pouco mais barato e acabam recorrendo ao nosso serviço para poder deixar o portão funcionando de novo. Então, graças a Deus, a gente tenta fazer sempre pelo melhor e por isso que estamos aí, com a serralheria aí de vento em popa, funcionando bem, graças a Deus. Matheus, me conte uma coisa. Como é que você me conheceu e como é que você conheceu o método Gestão 365? Eu conheci pelas redes sociais, pelo Instagram, se eu não me engano. Até eu vi um vídeo seu, né, falando sobre lucratividade, sobre planilha, sobre esse método, né? Eu pensei, mas será que eu vou experimentar? Aí entrei, mandei mensagem, já fui recebido assim de braços abertos, né? E estamos aí, cumprindo o método e fazendo a empresa crescer. Quando você entrou no método, eu entendo que você queria resolver alguns problemas que sua empresa estava passando. Mas qual era o problema principal? O que é que lhe incomodava mais que lhe fez entrar no método? O que não tinha dinheiro em caixa, né? Nunca tinha. Não, não. Trabalhava, entrava dinheiro, saía dinheiro e eu não sabia para onde ia o lucro, né? Então, resumindo, era dinheiro em caixa mesmo. Essa era a minha preocupação maior. Não sabia para onde estava indo o dinheiro. Uma vez você tendo decidido entrar no método, quer dizer, você me viu lá nas redes sociais, pesquisou um pouco mais e resolveu entrar no programa. Você falou que foi, inclusive, fico feliz em saber que foi recebido de braços abertos. É bom saber que a equipe toda nossa lhe recebeu dessa maneira, né? Mas no momento que você decidiu entrar no programa, provavelmente surgiram alguns obstáculos na sua frente. Sabe aquelas barreiras? Você quer entrar, mas tem algumas coisas que vão se passando pela nossa cabeça, e muitas vezes uma barreira grande também é o investimento que é preciso ser feito para entrar no programa. Então, são duas perguntas que eu vou lhe fazer aqui agora o valor do investimento era um obstáculo para você na ocasião? Sim, o investimento do treinamento era um obstáculo, sim. Porque até então eu não tinha dinheiro em caixa, né? Eu pensei, meu Deus, e agora? Digo, não, mas vamos entrar no curso, vamos fazer esse curso do método, né, para nós tentar ter dinheiro em caixa para ter uma vida aí sossegada, deitar no travesseiro e saber que tem dinheiro em caixa para poder tocar a aceleria para frente. Em relação ao investimento que você fez, Matheus, você considera que já amortizou o investimento feito no treinamento? Amortizei sim o dinheiro investido, né? E agora o método já está me ensinando aí a ter lucros na serralheria. Você lhe passou pela cabeça se o método poderia servir para o seu caso específico? Quer dizer, você já tinha visto que era um método bom, né? Que tem vários é, casos de empresários de sucesso publicados no canal do YouTube, mas você ficou pensando assim, mas será que atende uma serralheria? Isso lhe passou pela cabeça na ocasião ou não? Não, porque eu precisava de um suporte, né? Que me desse um rumo aí para manter a minha lucratividade. Aí eu pensei, esse vai dar certo, não tem como dar errado. Ficou com medo que poderia ser algum fake da internet? Porque a internet está cheia de pegadinha, de gente prometendo milagre. Isso também lhe deixou assim meio, sabe, alerta sobre essa questão? Como é que foi isso? Sim, na verdade a gente tem medo, né? Tudo que vem da internet a gente fica meio receoso. Mas aí, como eu assisti vários vídeos, eu pesquisei pela empresa, né?
Pesquisei, inclusive o teu nome, pesquisei, e lá dizia que era tudo uma empresa séria, que podia fazer o curso sem problema nenhum. Por isso que eu optei em entrar no método aí para fazer o curso. Mas no começo dá um frio, sim, porque a gente não. São Paulo, né? Às vezes muita ligação que a gente recebe de São Paulo, eu pensei, não, mas esse tem que dar certo. Por isso que eu pesquisei bastante antes de entrar no método, né? Para ver se a empresa era séria ou não. E realmente é muito sério. É nota 10. E é algo que eu também digo para os empresários o tempo todo. Além do Google, hoje em dia, nós temos a inteligência artificial, o ChatGPT, que você pode pesquisar ali e deve pesquisar. Eu tenho um canal no YouTube que tem perto de 900 vídeos publicados, o que não é pouco. Então, vai lá no meu canal do YouTube, dá uma pesquisada. Eu não comecei ontem. Então, eu falo isso para assegurar as pessoas a comprarem com mais tranquilidade, né, o treinamento. Bom, agora nós vamos fazer algumas perguntas que são aquelas que os empresários mais gostam de ouvir. Nós vamos falar sobre números, sobre o quanto o método teve impacto nos números, na parte financeira da sua empresa. Então, em relação ao faturamento, Matheus, você teve um ganho de faturamento? Como é que era o seu faturamento antes do método? Como é que ficou depois do método? Conta aí para gente. O que você teve de melhoria nesse caso? Em relação ao ano passado e esse ano eu calculei bem certinho na planilha, então tive um aumento de 50%. Na verdade aumentou por causa do método, né? Porque até então antes eu não tinha uma base de como fazer anotava num caderno, na verdade, né? Num livro caixa, mas às vezes esquecia de anotar. Então hoje o método me ensinou que tem que anotar todo dia o que entra, o que sai, até os centavinhos. Se for um centavo, né? Para que você chegue lá e calcule bem certinho. E então, para ter um faturamento aí de 50%, quer dizer, o método ele funciona mesmo. Ele é eficaz com essas planilhas que a gente tem aí. Em relação à lucratividade da empresa, Matheus, o que que melhorou depois do método? Como é que era, como é que ficou depois? Em relação ao ano passado, eu tinha uma lucratividade negativa, né? E em fevereiro, então, eu calculei através do método e fiquei com uma lucratividade de 11,97%. Meu Deus! Fiz até um churrasco para comemorar. O que que aconteceu para essa lucratividade ter melhorado, Matheus? Eu acredito que o método, né? Porque antes, como eu falei antes, eu só anotava num caderno, não dava certo. E eu não sabia para onde ia o meu lucro. E agora com as planilhas do método, né? A gente sabe direitinho aonde que vai o dinheiro, aonde que entra, aonde que sai. E o dinheiro no caixa? Como é que era o dinheiro no caixa antes do método? Como é que ficou o dinheiro depois do método? Não, antes do método nunca tinha, nunca tinha dinheiro em caixa. Aí, a partir do momento que eu entrei no método, né? Agora tem dinheiro sempre em caixa, sempre sobrando. Matheus, como é que era a administração da sua empresa antes do método, a gestão da empresa e como é que ficou depois do método? É, antes como diz o ditado gaúcho aqui, né? A gente levava nas coxas, né? Levava do jeito que dava. Anotava uma coisa, não anotava outra. E conforme o dinheiro ia entrando, a gente ia pagando os boletos, então a gente não tinha uma referência. Depois que eu entrei no método, né? Através dos vídeos e as aulas, aí a gente aprendeu que tem que anotar tudo certinho, né? O que entra, o que sai, os boletos que tem que pagar, os futuros boletos também. Então, através do método, é que a gente está conseguindo ter sempre esse dinheiro em caixa aí sobrando. E a sua vida pessoal? Melhorou depois do método? Como é que era a sua vida pessoal antes? Como é que ficou depois do método? Melhorou bem. Antes, vamos dizer assim, chegava no fim de semana, não tinha um dinheiro para ir tomar um sorvete lá com meus filhos e a minha família. Hoje, graças a Deus, através do método tem. Então, claro, né? Sempre levando controladinho para não chegar final do mês lá e, e ter uma lucratividade negativa de novo. Mas graças a Deus, a vida melhorou bastante depois do método, sim. Teve algum resultado que você alcançou com o método que você não esperava?
Porque, claro, quando você entrou no método, você já esperava alcançar alguns resultados. Você falou lá no início sobre eles. Mas teve alguma coisa assim que você disse assim, puxa vida, não esperava que isso acontecesse. Assim, depois que eu entrei no método, na verdade, a gente viu que o dinheiro sobra no final do mês. Tem dinheiro em caixa. Inclusive, não quero me gabar aqui, mas a gente trabalha, trabalha e nunca tem nada, na verdade. A gente conseguiu até comprar um terreno numa outra cidade aqui, em Trinidad do Sul, que abriram um loteamento lá. Então, o ano passado eu tinha sempre as lucratividade negativa e a partir desse ano já conseguimos, claro, não só da minha parte, mas a minha esposa também ajuda, né? E conseguimos comprar um terreno na cidade vizinha aqui, graças ao método, né? Porque até então, antes a gente não sabia para onde que ia o dinheiro, né? Ia pelo ralo e a gente não via aonde estava no fim do mês. Quer dizer, você jamais imaginou que isso pudesse acontecer quando entrou no método. Que coisa fantástica, hein? Não, graças a Deus. Show de bola. O que que você achou no treinamento mais diferente em relação a outros treinamentos que você tinha feito na sua vida até agora? As explicações, né? As aulas. Então, ah, já tinha feito outros cursos, por exemplo, quando eu trabalhava nas outras empresas também, que não era assim tão. Não explicavam direito o negócio. E as tuas aulas, os vídeos que tem, a gente assiste diariamente aí os vídeos de você, o Tederaldo, né? Explicando bem certinho como a gente tem que fazer. Então, esse curso só veio para me ajudar, graças a Deus aí. E agora vamos para a nossa última pergunta aqui, Matheus, que é a seguinte: você sabendo o que você sabe hoje, depois de ter aplicado o método todo esse tempo, o que que você diria para outros pequenos e médios empresários? É que entre no curso, faça o curso, né? Esse método é excelente e que não desistam. Não desistam porque às vezes a lucratividade é zero mesmo, às vezes é negativa, mas com esse método aí, podem ter certeza que a lucratividade sempre vai ser maior. Não desistam, vamos seguir em frente. Você chegou a pensar em desistir em algum momento? Já pensei. E aí, graças a Deus, seguimos em frente. Mas pensei em desistir, sim. Pensei em voltar a ser funcionário de novo. Que virada então, né? Foi bom não ter desistido. Foi bom, graças a Deus. Esse método aí é nota 10. Muito bom, Matheus. Eu quero mais uma vez lhe agradecer pela disponibilidade. E aí eu vou deixar com você as palavras finais para você fechar aqui essa nossa entrevista, tá? Então, quero agradecer aí, então, a oportunidade de falar contigo aí, Federal, e dizer para os empresários que estão aí assistindo também, que não desistam, né? Mesmo com as lucratividades negativas, vamos fazer o método bem certinho, que pode ter certeza que o lucro vai vir e vai dar uma virada aí na vida de vocês.